Olá, tudo bem? E aí? Estudando bastante? Vocês são meus alunos, hein? Eu quero, ó, dedicação. Olha lá, vamos lá. Falta pouco tempo. Vamos lá, pessoal. Força total aí, hein? Vocês são meus alunos. Tem que se dedicar muito. Quero ver. Quero ver gabaritar nas provas de biologia aí. Quero ver acertar tudo. Vamos que vamos, né? Hoje nós vamos para mais uma aula de genética e vamos continuar falando um pouco dos cromossomos sexuais. Nós vamos falar sobre a classificação da herança dos genes localizados nos cromossomos sexuais. Então nós falamos em aula anterior quando que acontece a definição do sexo, que é lá na fecundação do espermatozoide com o óvulo, né? Como que são as regras dessa transmissão ou dessa caracterização, se é macho, se é fêmea, né? E aí nós tínhamos a regra do XY, nós tínhamos a regra do X0, nós tínhamos a regra do Z0 e nós tínhamos a regra do ZW, né? Lembrando que no ZW o macho é que era sexo homogamético e que transmitia, portanto, a definição sexual. Nas demais, quem era? A fêmea, né? E no ZW, né? A gente pode lembrar de quem? Das abelhas, né? Certo? Ou estou errado? Grande pergunta para vocês lembrarem e depois a gente comentar aqui, tá? Então vamos lá. Herança ligada ao sexo ou sex-linked, que a gente já falou, ou ligada ao X. Então, o que heranças que o cromossomo X transporta com ele? A gente viu isso para algumas doenças ou para algumas características que estão associadas ao cromossomo X e ao cromossomo Y. Então, ocorre quando o gene se localiza na parte não homóloga, ou seja, na parte diferente do X ou ímpar do cromossomo X, né? Tá? Mulher terá sempre dois genes X, a gente já sabe disso, para a característica em questão, e o homem apenas um, sendo então denominado hemizigoto. Então o homem só vai ter aquela característica no cromossomo X, ou na parte X do seu cromossomo. Por quê? Porque se está ligado ao X, não vai poder estar presente no Y. E o homem é sexo heterozigótico, então sempre vai ter um X e um Y. Então sempre só vai ter um gene, né? Tá? Exemplo de características determinadas por genes localizados nesta região: hemofilia, daltonismo, distrofia muscular progressiva, Duchenne. Então, gente, essas doenças são causadas pelo cromossomo X. Não são causadas pelos cromossomos X. Isso está errado dizer. Estão associadas ao cromossomo X, ou seja, elas estão presentes na estrutura homóloga do cromossomo X, certo? Ok? Não homóloga do cromossomo X, na parte não homóloga do cromossomo X, tá? Então, doenças ligadas à parte não homóloga do cromossomo X, tá aqui. Você tá cego? Eu tô cego, tô cansado, viu, pessoal? Mas vamos lá, tá todo mundo cansado, né? Meu dia foi intenso hoje, bastante produtivo. Então vamos lá, estamos aqui com o gás. E aí a gente falou da herança também restrita ao sexo, por exemplo, holândrica, algumas doenças que só vão existir no homem, não na mulher. Por exemplo, esta doença horrível que é a hipertricose auricular, esta que eu tenho aqui. Não é uma doença, né, gente? É uma característica. Eu não sou doente, minha orelha não é doente. Eu tenho pelo na minha orelha. Algumas pessoas não têm,
outras têm, e eu tenho mais pelo na orelha do que na cabeça, tá? Então, essa é a chamada hipertricose auricular, determinada por genes situados na porção homóloga ou ímpar de Y. Então, vamos pensar o seguinte, se essa é uma doença que só acontece no homem, holândrica, né, significa que ela tem que estar vinculada ao X? Não, porque senão poderia acontecer na mulher. Então, elas têm que estar vinculada ao cromossomo Y. E se ela estiver no Y, então significa que o homem vai ter a hipertricose auricular, certo? Na parte aonde? Não homóloga ou ímpar do Y. Qual é a parte não homóloga do Y? É esta parte de baixo aqui que não tem aquela perninha, né? Tá errado falar isso, é só para vocês lembrarem, tá? Cromossomo Y é cromossomo Y, tá? Ocorre apenas nos indivíduos do sexo masculino, sendo transmitida de pai para filho. Então eu olho para o meu pai e falo assim: muito obrigado, meu pai, pela herança que você me deu. E eu sou extremamente agradecido ao meu pai por tudo que ele me deu, por tudo que ele me deu na minha vida. E isso aqui não é nada. Eu vou lá com uma pinça, com um cremezinho e tiro se tiver muito grande. E olha que cresce, viu? Tá? Então, meu pai, que me passou, que me transmitiu o cromossomo Y, no cromossomo Y, na parte não homóloga ou na parte ímpar do cromossomo Y, quem estava lá? O gene causador da hipertricose auricular, tá? Então, fator determinante dos testículos, o gene que determina a hipertricose auricular, né? Então, aí nós temos as características, né? Várias características. Herança parcialmente ligada ao sexo. Parcialmente, não 100%, como era no outro caso. Determinada por genes localizados na porção homóloga. Então, naquela parte igual do cromossomo, entre X e Y. Quais são as partes iguais? São essas partes de cima. Essas partes de baixo são diferentes, né? Gene que determina a cegueira noturna ou diurna ou o mal de Gucht. Indivíduos possuem as pupilas sempre abertas, não conseguindo enxergar em ambientes claros. Então, as pupilas, não as sobrancelhas, mas as pupilas estão sempre abertas e por isso elas não conseguem enxergar em ambientes muito claros, né? Então, de igual proporção entre homens e mulheres, uma vez que os genes se encontram tanto no X quanto no Y. Então quer dizer que parcial é quando estão presentes no X e no Y. Sim, total é quando está presente ou no X ou no Y, tá bom? Herança cujos genes não estão em X e em Y, mas tem a ver com o sexo. Vamos entender isso porque agora fez uma confusão aqui na minha cabeça. Vamos lá. Herança influenciada pelo sexo. Influenciada quer dizer que se depois da fecundação for masculino ou for feminino, a herança que vai causar uma diferença é influenciada se gerou uma prole masculina ou uma prole feminina. Então, determinada por genes localizados em cromossomos autossômicos. Quem são os cromossomos autossômicos? Aqueles 23, não são os cromossomos sexuais, tá? Porém, a razão de dominância entre os alelos depende do sexo do indivíduo. Então, são heranças que estão ligadas aos cromossomos autossômicos, porém, a presença de X, só X, ou do Y, vai influenciar na caracterização desta herança, né? Tá? Então, por exemplo, herança influenciada pelo sexo. A calvície é determinada por um gene autossômico
que se comporta como dominante no homem e como recessivo na mulher. Ah, as mulheres também têm calvície? Também têm calvície, só que quando elas têm lá no o gene da calvície está lá no cromossomo autossômico, mas se houver cromossomos sexuais XX, aquele gene da calvície não vai se manifestar na mulher. Raras exceções você vê uma mulher perdendo cabelo, uma mulher careca, mas senão ela não tem essa possibilidade, né? E já em compensação, os homens têm o gene da calvície lá no cromossomo autossômico. Pô, e aí, quando surge o gene Y, né, o cromossomo Y, cromossomo sexual Y, aí a calvície, pum, que é este caso aqui, né? Tá? Então, olha lá, um exemplo. Sexo masculino, né? Genótipo CC, Czão, Czão ou Czão, Czinho. Fenótipo calvo. Então, no sexo masculino, para vocês lembrarem, sexo masculino é da flechinha, sexo feminino é da cruz. Aí eu lembro de uma amiga minha que falava assim: mulher sempre tem que carregar a cruz. É isso aí. A mulher sempre tem que carregar a cruz, tá? Brincadeira, hein, pessoal? Brincadeirinha. Mas aqui é só para vocês fixarem, tá? Masculino, Czinho, Czinho, então ele é recessivo, vai ser normal, então não vai ter problema de calvície, né? Então, quem eu sou? Eu sou o 1 ou eu sou o 2? O que vocês acham? Olha para mim, olha a minha cabeça, olha minhas entradas. Não sou eu aqui na foto, mas poderia ser. Então, com certeza, eu sou o 1, só que eu não sei te dizer se eu sou Czão, Czão ou Czão, Czinho, só fazendo teste. Ou se eu tiver um descendente masculino, né? Tá? Já a mulher Czão, Czão é dominante, né? Então ela vai ser calva. Não é, né? Difícil ela ser calva. Quando ela é Czão, Czinho ou Czinho, Czinho, ou seja, não tem os dois dominantes, ela vai ser normal. Olha a diferença, né? Aqui bastava um para ser calvo. Aqui precisa dos dois para ser calva, tá? Ok? É determinada por genes autossômicos, ou seja, aqueles genes que não estão ligados à definição do sexo, não são cromossomos sexuais, que apenas se manifestam em um dos sexos, como o desenvolvimento da barba, certamente influenciado pelos hormônios sexuais, né? Apesar da gente ver algumas meninas, algumas mulheres com mais pelo no rosto, elas não chegam a ter uma barba especificamente, né? Então, porque isso está ligado à presença de hormônios, né? A presença do cromossomo Y. E aí, então, ainda que o gene da barba esteja lá nos cromossomos autossômicos, só vai se manifestar se tiver o cromossomo Y presente. Hipótese de Lyon. Porque a mulher apresenta dois alelos para o cromossomo X, então a gente sabe que a mulher é XX, enquanto o homem apresenta apenas um. Acredita-se que durante a intérfase, período em que uma célula não se divide, então a célula está lá paradinha, né? Nada se mexe, nada se divide, nada se procria. Ocorre a espiralização de um dos cromossomos X, para compensar o fato das células masculinas possuírem apenas um cromossomo X. Então, isso é uma ocorrência, né? Por algum estímulo. A gente já viu aqui em aulas anteriores que na genética a gente tem que considerar estímulos, tipo temperatura, ambiente, micro-ondas, radiações, isso tudo pode gerar um estímulo. Processos químicos, né? Condições químicas, condições de estresse emocional, físico,
sentimental, seja o que for, pode gerar o problema aí e um dos cromossomos X da mulher se retrair e aí, né, devido a uma compensação de células masculinas, tá? Então, segundo esta hipótese de Lyon, Marie Lyon, 1961, então é bem recente, né? Quantos anos tem isso? 40, 56 anos. Para genética, é muito recente. A inativação ocorreria durante o desenvolvimento embrionário e seria ao acaso, de modo que as células femininas poderiam ser geneticamente diferentes entre si, já que algumas células apenas o cromossomo de origem materna estaria ativo, né? E em outras apenas o cromossomo de origem paterna, né? Fenômeno denominado compensação de dose. Então, esse é o fenômeno de inativação que ocorre durante o desenvolvimento embrionário, durante lá o desenvolvimento celular, de células, né? Embrionário, o embrião está se formando dentro da barriga da mãe, e seria ao acaso, então não tem uma dominância, não tem uma excessividade, é o acaso. Combinou, vai dar uma combinação. De modo que as células femininas poderiam ser geneticamente diferentes entre si, tá? Porque é o acaso. Já que algumas células, apenas o cromossomo de origem materna estaria ativo, né? Em outras, apenas o cromossomo de origem paterna estaria ativo, fenômeno denominado compensação de dose, né? Isso explicaria por que algumas mulheres heterozigotas para o gene do daltonismo terem a visão normal de um olho e serem daltônicas do outro, tá? Então isso tem a ver com a condição, a situação, tá? Então aqui é um teste para vocês verem se vocês são daltônicos ou não. Eu tenho aqui muitas bolinhas, né? Dots. E tem um número aqui que eu não vou dizer qual é para vocês, eu consigo enxergar. Quem for daltônico não vai conseguir enxergar as cores que estão nesse quadro. Tá bom? E aí nós temos então o corpúsculo de Barr. Olha aqui o corpúsculo de Barr. Vamos ver o que ele é responsável, né? Este cromossomo espiralado é conhecido como corpúsculo de Barr. Então, aquele corpúsculo de Barr é aquele cromossomo que se espiralizou e formou o corpúsculo de Barr, ou cromatina sexual. Então, isso é muito importante, porque às vezes quando você tem indivíduos hermafroditas, se vai buscar nas células o corpúsculo de Barr. Se existiu o corpúsculo de Barr, apesar de ele ter os dois sexos, o organismo dele é feminino. Se ao contrário não tiver o corpúsculo de Barr, pode ser chamar de masculino. Então ele tem uma tendência a ter mais sexualidade masculina do que feminina. Tá? Células femininas apresentam a cromatina sexual, ou corpúsculo de Barr, positiva, por terem um cromossomo X espiralado durante a interfase, enquanto células masculinas são cromatina sexual negativa, não possuem cromossomo espiralado, cromossomo X espiralado. O que quer dizer? Cromatina sexual negativa é cromatina sexual masculina. Se houver corpúsculo de Barr, vai ser feito um teste e esse teste vai ter uma reação enzimática proteica com aminoácidos e vai gerar uma reatividade positiva, uma mudança de cor, né? Se não tiver, não vai acontecer nada. Não vai reagir com nada. Vai ficar ali paradinha, dando tchau para vocês. Eu sou masculino, eu não tenho corpúsculo de Barr, né? Tá bom? Tá certo, pessoal? Então, olha lá, uma aula rápida, mas uma aula extremamente importante, vocês verem, relerem, estudarem, tá? Pensarem bem, trabalharem bem o conteúdo, entenderem bem essa situação, entender que são características herdadas nos cromossomos autossômicos, não tem nada a ver com o sexo. Porém, o sexo que foi definido vai influenciar
na manifestação daquele gene, que é o meu caso. Então, como o meu sexo é masculino, os cromossomos, os genes, podem ter, ou na verdade tem, né? Com certeza tem, o gene da calvície, e daí, porque eu sou masculino, ele se manifestou e está se manifestando na forma de calvície. Tá bom, pessoal? Então, por hoje essa aula é curta, é até aqui, mas é para vocês fixarem bem esse conteúdo. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima aula. E vamos que vamos, gente!